Hoje nós falaremos de um tirano excêntrico, um revolucionário e um oportunista. Uma figura ambivalente e complexa, que altera ânimos e aquece debates mundo afora. Um líder tão duradouro quanto polêmico. Muammar Gaddafi, o monstro do deserto. Muammar Muhammad Abu Niar al-Gaddafi, vulgarmente conhecido como Coronel Gaddafi ou simplesmente Gaddafi, na grafia brasileira. Foi um revolucionário líbio, militar de destaque, teórico e político. Existem muitas controvérsias a respeito de sua origem. Ele dizia ter nascido em uma tenda no meio do deserto em Sirte. Também dizia ser filho de pastores de camelos e descendente de revolucionários contra a colonização italiana na Líbia. O que é certo é que ele nasceu em 1942 e de fato vinha de uma origem humilde, e que também receberam uma educação bastante religiosa na sua infância. Quando jovem, era um estudante talentoso que se graduou na Universidade da Líbia em 1963. Após se formar, o jovem Gaddafi não demorou a entrar no exército líbio e em 1965 já estava alistado e pronto para servir. Passou por escolas militares tanto na Líbia quanto no Reino Unido, eventualmente tornando-se capitão. É nessa época que recebe o infame apelido de Monstro do Deserto. Entretanto, sua vocação revolucionária não demoraria a se manifestar. Em 1º de setembro de 1969, o capitão Muammar Gaddafi do exército da Líbia comanda um golpe de estado contra o rei Idris I. O que rolou foi basicamente o seguinte: eles esperaram o rei Idris sair do país, ir para a Turquia para cuidar de um ferimento na perna, para conseguirem articular um golpe de estado em sua ausência sem derramar uma gota de sangue. E deu certo. A monarquia foi abolida e Idris viajou da Turquia à Grécia antes de encontrar asilo no Egito e ficou lá até o dia da sua morte, no Cairo, em 1983. Com o monarca deposto, Gaddafi foi nomeado chefe da instituição governamental, o Conselho do Comando Revolucionário. Esse golpe teve como orientação ideológica um ardente nacionalismo árabe, avesso à postura pró-ocidente do antigo líder e a vontade de aumentar o diálogo com outras nações árabes. Gaddafi então dá início a um governo anticolonial e se torna irmão líder e chefe da grande revolução de Jamahiriya, popular socialista da Líbia. Seu governo logo de cara já começa polêmico. Por um lado, ele já começou expulsando americanos, ingleses e judeus do país, assim como proibiu bares, discotecas, consumo de álcool e, é claro, bordéis no país. Por outro lado, começou a estimular a participação de negros e mulheres no seu governo. Ele mesmo tinha uma guarda pessoal cheia de mulheres. Além disso, a Líbia, que era um reino muito mal administrado, começou a reduzir suas taxas de analfabetismo e criar uma infraestrutura local. Outra coisa que aumentou significativamente na época foi o poder econômico de Gaddafi, que usou instituições monetárias como cofre pessoal e acabou virando um superbilionário. Seguido disso, ele também conduziu seu governo exatamente como se espera que um déspota o faça. De cara, já criou campos de prisioneiros, onde colocou opositores, intelectuais, jornalistas e todo tipo de pessoa que pudesse de alguma forma prejudicar a sua imagem como governante. As cidades nas quais se prestavam abrigo para esses detratores eventualmente eram bombardeadas por Gaddafi. E quando ele não atacava diretamente com armas essas localizações, simplesmente fazia cercos e deixava a população que estava lá dentro passando fome. O troço era muito sério. O interessante é que, fazendo isso ou não, fato é que Gaddafi era um líder profundamente popular. E sem brincadeira, gente, o culto à personalidade do Gaddafi era um negócio muito fora da curva lá na Líbia. Ele adorava aparições públicas e frequentemente fazia discursos em que prometia encontrar e matar os ratos rebeldes ou advogar em favor do seu governo, apelando para discursos anti-imperialistas. Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais profundamente o que pensava Muammar Gaddafi, vale a pena procurar o livro Verde, que é onde ele colocou o grosso de seus pensamentos e reflexões acerca de política. Entretanto, para além de sua literatura, fato é
que Gaddafi era uma figura bastante ambivalente. Enriqueceu muito com os lucros dos negócios de petróleo, mas também cuidou para que o nível de vida dos líbios de fato ficasse entre os mais elevados do continente africano. Enquanto isso, forneceu os impulsos e meios financeiros decisivos para a criação da União Africana. Na qualidade de rei dos reis da África, empregou bilhões na infraestrutura e no turismo dos países africanos irmãos. Construiu estradas e pontes, angariando a simpatia de muitos africanos. Gaddafi também nunca deixou de ser engajado com todo tipo de atividade política, o que inclui eventuais apoios a certas células terroristas durante seu governo. Inclusive, essa postura lhe rendeu o apelido carinhoso do ex-presidente Ronald Reagan de "o cachorro louco". Grupos como a alemã facção do Exército Vermelho, RAF, ou a irlandesa IRA treinavam na Líbia e ele apoiava rebeldes no Chad e em Gana. Consta que armas soviéticas chegavam à Palestina, através da Líbia. Assim como há evidências de seu envolvimento no massacre de Munique nas Olimpíadas de 1972 pelo grupo Setembro Negro. Aliás, também entra na lista o golpe a soldados americanos na discoteca Lebel, em Berlim, assim como o ataque contra o avião de passageiros dos Estados Unidos que caiu sobre a localidade de Lockbree, na Escócia. De um jeito ou de outro, é importante destacar que, em primeiro lugar, Gaddafi nunca assumiu de fato sua ligação com esses grupos e também que, sendo um cara muito inteligente e articulado do ponto de vista político, ao longo dos anos, com o passar das décadas, ele foi moderando cada vez mais o seu discurso. Em dado momento, se lembrava mais de Gaddafi por ser uma figura extravagante do que propriamente por ser um déspota. E isso vale para a comunidade internacional num sentido muito amplo. De um jeito ou de outro, Gaddafi de fato era um sujeito extravagante, tanto estética quanto moralmente, e que ficara muito famoso por suas roupas, sarcasmo e provocações. Se afastando de suas raízes ideológicas, ao longo da década de 90, passou a abrir o país para o capital estrangeiro. Começou diversas privatizações e, a partir de 1993, rompeu com o Irã e passou a se opor aos grupos fundamentalistas islâmicos que emergiam na região. A mudança de postura foi bem vista pelo Ocidente, de tal forma que as sanções que o país adquirira durante seu governo foram suspensas pela ONU em 1999. Vale lembrar que nessa altura, longe de ser um filho de beduínos do deserto, Gaddafi já havia se tornado um verdadeiro bilionário do petróleo, um sujeito profundamente vaidoso, gastava uma fortuna com roupas, cirurgias plásticas, implantes capilares e tudo mais que fez a cara dele ficar mais ou menos assim. Entretanto, essa moderação de Gaddafi acabou tendo um prazo de validade. E o prazo de validade foi em 2011, quando ele acabou se envolvendo em algo bastante inesperado: a Primavera Árabe. Ou seja, assim como em todos os países envolvidos nessa onda, o líder passou a ser pressionado pela população por seu governo interminável e repressor, traço que aflorou como nunca. Manifestantes nas ruas foram recebidos com balas, pessoas foram alvejadas e médicos que tratavam essas pessoas desapareciam. Em março daquele ano, declarou em alto e bom som nas rádios: "Estou dizendo aos cruzados covardes que estou em um local em que eles não podem me alcançar e me matar. Não deixarei essa terra. Morrerei aqui como um mártir. Devo permanecer aqui desafiante." E é interessante que mesmo Gaddafi sendo notavelmente um sujeito inteligente, ele parece ter esquecido o imenso apoio ocidental com relação às revoltas da Primavera Árabe. Afinal de contas, a gente não pode esquecer da importância geopolítica dessa região. No mesmo mês da transmissão de rádio, a ONU aprovou uma resolução que permitia intervenção estrangeira no país, coisa que a OTAN adorou, montando uma coalizão de americanos, ingleses e franceses, que até pouco tempo eram aliados. O que veio ali foi uma grande guerra civil e até agosto morreram ao menos 50 mil pessoas. Gaddafi foi condenado pelo Tribunal Internacional por crimes contra a humanidade, mas resistiu. Fugiu de Trípoli e se refugiou em Sirte. A OTAN então resolve bombardear a cidade e em seguida a invade junto com dissidentes do regime. Esses dissidentes encontraram Gaddafi tentando escapar por uma tubulação.
e eventualmente o capturaram. E é aqui que o negócio começa a ficar um pouco feio. O que fizeram com Gaddafi foi uma barbaridade digna de uma tragédia grega. Alvejaram o antigo líder e depois arrastaram seu corpo mutilado pelas ruas em uma passeata. O negócio foi muito feio. E depois de tudo isso, fato é que Muammar Gaddafi morreu nas mãos de uma oposição que não sabia muito bem o que fazer com o país após sua queda. E hoje em dia, a Líbia segue sofrendo, tanto com o imperialismo quanto com a guerra, problemas que remontavam à época do berço de Gaddafi. E este país, que já foi um dos mais ricos da região, hoje passa por grandes dificuldades. O que será da Líbia no futuro? Infelizmente, nós não temos como saber. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.